No programa de hoje, vamos entrevistar uma das maiores atrizes brasileiras, Regina Duarte, uma pessoa que acompanha a história do presidente Fernando Henrique desde o começo. Começa agora. Boa Tarde, Brasil. Nesta quinta-feira, o presidente Fernando Henrique lançou oficialmente em Brasília seu programa de governo. O Boa Tarde Brasil estava lá. O plano de governo é resultado do trabalho de especialistas em várias áreas. Técnicos, professores, sindicalistas, engenheiros e representantes de classe. Esses profissionais, junto com o presidente Fernando Henrique, traçaram um conjunto de obras e ações para melhorar a vida de mais pessoas. Nós recebemos contribuições pela internet, recebemos contribuições de gente que passou pelo governo, que tem experiência administrativa e sabe como se faz as coisas. E nós fizemos em Brasília, foi com uma equipe de muito empenho, muito trabalho, consolidar esse conjunto de contribuições. Não foi um trabalho difícil, mas um trabalho que eu acho que vale a pena pelo que nós estamos propondo para o país. Justamente o fato de termos avançado muito, de termos cumprido praticamente todo mãos à obra, né? Com 70%, 80%, 90%, dependendo da área, nos permite hoje olhar para o futuro com mais confiança e fixar uma meta muito clara, que é a meta da redução da desigualdade, é a meta da inclusão dos excluídos, né? E em função disso se organizou toda a proposta de governo. Então, quando me perguntam, mas e dá para fazer? Dá para fazer, com a condição de termos competência, seriedade, tranquilidade, rumo definido e vontade de avançar. Há, portanto, uma visão do Brasil, uma proposta para o Brasil, um caminho a ser percorrido, objetivos claros e depois se detalha aqui um conjunto de programas. Programas que muitos deles estão em marcha, outros que são propostos, outros que são renovados, outros que são postos à margem, mas que mostram que o caminho é um caminho viável, é um caminho consistente. Trata-se de consolidar um país, a democracia nesse país e abrir perspectivas para esse país. Como toda a gente sabe, eu sou otimista. Eu acho que a pessoa que não é capaz de sonhar com os olhos abertos não é capaz de ajudar a construção de uma nação. A cada dia que passa, o presidente Fernando Henrique recebe mais apoio de gente de todos os setores da sociedade. Veja só. Eu acho que fez um excelente governo. Deu, posso dizer, literalmente dentro da literatura do judô, deu ipom na inflação e vai dar ipom no desemprego também, nos problemas sociais. Quem incestou a inflação vai incestar o desemprego. Quem ultrapassou a inflação, lógico que vai ultrapassar o desemprego. Em 94, eu votei no Fernando Henrique para presidente e gostei do trabalho dele. Agora, em 98, eu, como cidadã, voto convicta no Fernando Henrique para a reeleição. O Boa Tarde Brasil faz agora um intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho conversando com a atriz Regina Duarte. Programa Meu Primeiro Emprego, pequena e média empresa, turismo, agricultura, Brasil em ação, construção civil, infraestrutura, fruticultura, exportação, Proemprego, Progere, Pronaf, jovens empreendedores, Bolsa Habitação, microcréditos, serviços sociais, serviços voluntários e outras atividades. 7.800.000 empregos, esse é o resultado dessa conta de adição. Esse é o plano de quem sabe o que fazer, tem história, tem preparo, já venceu a inflação. E o Boa Tarde Brasil de hoje conversa com a atriz Regina Duarte. Boa tarde, Regina. Boa tarde, Gamberini. Regina, eu vou fazer uma pergunta que, na verdade, os seus milhões de fãs gostariam de fazer. Você já sabe qual é o seu próximo papel na TV? Eu vou contar meio que em primeira mão, porque Ótimo. Eu recebi um convite essa semana passada, aliás, para fazer Chiquinha Gonzaga numa minissérie que a TV Globo vai produzir para o próximo ano, para o início do próximo ano. Estou empolgadíssima, porque estou lendo a biografia dela e é uma mulher impressionante. Você sabe que eu não sabia quem era Chiquinha Gonzaga. Quer dizer, falava Chiquinha Gonzaga, eu lembrava do Abre Alas. Abre alas que eu quero passar, lembra? Claro. Que isso é a primeira música de escola de samba do Brasil. Mas essa mulher, ela juntou lundu, que era a música dos negros, com a polca que vinha da Polônia, com o tango que vinha
da Espanha e fez a música popular brasileira. A primeira manifestação da MPB foi a Dona Chiquinha Gonzaga. Criou o machixe e o chorinho. E uma mulher corajosa, revolucionária, que teve muitos amores, foi casada 4 vezes. Isso na segunda metade do século passado. Uma mulher, assim, com um comportamento à frente do seu tempo. Enfim, aqueles personagens que qualquer atriz acha uma maravilha fazer. Bom, Regina, a sua brilhante carreira de atriz, o Brasil inteiro acompanha, conhece, respeita, admira. Mas tem um outro lado seu que pouca gente, na verdade, conhece, que é o seu lado de cidadã, que se interessa por participar até da vida política do Brasil. Como é que você está vendo o Brasil de hoje? Eu acho que o Brasil melhorou muito, tem muita coisa para fazer ainda, mas eu acho que as famílias mais pobres já estão podendo planejar a sua vida, comprar uma série de coisas para ter mais conforto. Claro que tem muita coisa, ainda tem muito desemprego, mas isso também não é só no Brasil, né? O mundo inteiro está vivendo o problema do desemprego, que é o problema da modernidade, dos tempos atuais. Regina, você acompanha a vida política do presidente Fernando Henrique desde o começo. O que ele fez nesses últimos 4 anos como presidente foi exatamente o que você esperava que ele fizesse? Eu acho que ele tem feito o que é possível de ser feito hoje no Brasil. Acho que tem feito bastante, mas falta muito ainda. Ele mesmo reconhece isso e, aliás, é uma das qualidades que eu mais gosto nele. Ele tem trabalhado com determinação, mas ele tem essa transparência, essa sinceridade de assumir que ainda falta muito a fazer. Tem que corrigir alguns rumos, tem que aperfeiçoar. E eu conheço o Fernando Henrique há 20 anos, tenho participado das campanhas dele desde 78, quando ele se candidatou ao Senado. E é essa determinação, essa firmeza e essa transparência que eu mais admiro. É difícil governar um país como o Brasil, com tantas contradições, com tantos vícios, tão complexo, com tantos interesses em jogo. E eu acho que dentro disso ele tem feito com muita firmeza, com muita honestidade, com muita seriedade. E isso que eu espero de um presidente. Regina, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta a conversar, tá bem? O Boa Tarde Brasil volta daqui a pouquinho conversando com a atriz Regina Duarte. Até já! Marina tem 4 anos. Ela já sabe o que é escola, computador, já sabe até contar. Mas Marina, por ter apenas 4 anos, não tem a menor ideia do que é inflação. O país em que Marina vive hoje é completamente diferente do país em que ela nasceu. Do país da inflação. Não que tudo já esteja perfeito, às mil maravilhas, mas assim como Marina e seus 4 anos, o Brasil tem um longo caminho pela frente. Regina, o presidente Fernando Henrique criou o Conselho da Comunidade Solidária para organizar as ações sociais do governo. A Comunidade Solidária estimula projetos com apoio da iniciativa privada, das prefeituras e da sociedade. Você, como membro do Conselho da Comunidade Solidária, acha que esse trabalho está realmente melhorando a vida das famílias mais pobres? Nada no Brasil é tão importante como a implantação deste projeto, Comunidade Solidária. Por quê? Ele é absolutamente revolucionário, porque pela primeira vez a gente sai daquela situação de paternalismo que havia do Estado para com as famílias mais pobres, mais miseráveis. Então, o alimento está chegando onde precisa chegar, mas a Comunidade Solidária tem programa exatamente de organizar essas populações mais carentes, no sentido de que elas venham a ser independentes um dia. Então, ensina, alfabetiza, ensina, aprende a organizar, aprende a buscar recursos na sua própria comunidade, junto à prefeitura, ao governo do estado, a criar uma situação de independência. Porque a tal história no Brasil, até pouco tempo atrás, o governo ficava dando esmola para o pobre e alimentando essa dependência. Então, no momento que está fazendo, está dando peixe, mas aquela história está ensinando a pescar, que isso é que é o mais importante. A gente sabe que num país democrático, todo mundo tem o direito de expor os seus pontos de vista, mas me parece que aqui no Brasil a oposição tem criticado tudo o que o presidente Fernando Henrique faz. Você acha que essa é a forma correta de fazer oposição? Eu acho que a oposição é super importante. Aliás, não consigo imaginar um país que não tem oposição, porque ninguém é dono da verdade. E o governo precisa da oposição para que ele possa corrigir rumos, discutir, evoluir, né?
A sensação que eu tenho quando eu vejo algumas pessoas da oposição falando é de que eles vão fazer tudo de uma forma ideal, seremos felizes para sempre, vamos ter saúde, emprego, moradia e tudo de bom, entendeu? E não falam em dificuldade, como eu vejo o presidente Fernando Henrique falando. Eu vejo ele assumindo, é difícil, é complexo, leva tempo, dá trabalho, eu preciso que todo mundo esteja junto para reconstruir o país. Por que o presidente fala isso e a oposição não fala? Porque a oposição está lá criticando, entendeu? Regina, por que você tem trabalhado pela reeleição do presidente Fernando Henrique? É isso tudo que eu tenho falado, né? Eu acho que ele tem essa força, essa vontade, esse amor pelo Brasil, esse projeto bonito. E o que eu mais gosto, realmente, é a transparência, né? Essa coisa bonita que a democracia, né, permite e pede, a sinceridade. Acho que ele, o Mário Covas em São Paulo, eu sou eleitor em São Paulo, então vou votar no Mário Covas. São pessoas que vale a pena, sabe, fazer a campanha, se engajar, porque a gente está querendo é que o país mesmo esteja na mão de gente séria, gente competente. Regina, obrigado pela entrevista. Obrigada eu. O nosso Boa Tarde Brasil de hoje fica por aqui. Até o próximo programa, no mesmo horário. Até lá. Para falar com a campanha, ligue para a Central de Atendimento 0800 780045 ou visite nosso site na internet www.fernandohenrique.org.br.